Abra a sua Bíblia em Marcos 9, 23. Marcos capítulo 9, verso 23. E diz assim: E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Agora vamos tirar a palavra crer. E Jesus disse-lhe: se tu quiseres, tudo é possível aquilo que tu queres. Fica a mesma coisa? Não. Porque a palavra crer e querer é diferente. A palavra querer significa sentir vontade de, ambicionar, desejar. Sentir vontade de, ambicionar, desejar. Por exemplo, nós poderíamos colocar esta frase assim: hoje há menos famílias a querer adotar crianças. O que é que elas fazem? Elas querem adotar. Querem adotar. Isso seria uma frase de alguém que quer alguma coisa. Quantos de vocês aqui querem alguma coisa? Eu já sei. Quantos de vocês querem almoço hoje? Há muito poucos. Muito poucos. Sabe, querer é uma característica da vontade humana. Querer se perpetua de alguma forma. Então agora vamos a crer. Não é querer, é crer. Acreditar. Crer significa acreditar. Ter como verdadeiro. Ter confiança. Ter como real. Vamos voltar outra vez a este significado da palavra crer. Acreditar. Ter como verdadeiro. Ter confiança. Ter como real. Eu vou fazer algumas perguntas. Quer alcançar o que Deus tem reservado para a sua vida? Quer vencer as suas batalhas? Quer alterar a sua realidade e até mudar o mundo? Quer deixar um legado duradouro? Bem, é o que todas as pessoas querem. Quantos já olharam para situações no mundo e dizem: eu queria mudar isto. Eu queria mudar esta situação. Bem, isso é eu quero.
Se também deseja fazer isso, deve conhecer um dos princípios mais poderosos que existe. É simples. Nem sempre é fácil, mas é extremamente poderoso. Deus criou leis, e leis poderosíssimas, que atuam sobre todos os seres, quer eles as reconheçam, quer não. E é da mesma forma que os princípios espirituais funcionam. Quantos sabem que há leis em Portugal que você não as conhece? E às vezes faz coisas mal feitas porque você não conhecia a lei. Deus criou leis poderosíssimas. E essas leis, esses princípios, funcionam. São princípios espirituais que funcionam. A primeira coisa que qualquer pessoa responde, ou deve responder, normalmente todas as pessoas que respondem a estas perguntas que eu fiz, elas dizem, sim, eu quero. E coloca-se a pergunta, o que se tem que fazer para conseguir tudo aquilo? É responder a outras 5 perguntas. Não se preocupe, pois precisamos de passar por um processo e fazer estas perguntas a nós mesmos. Porque estas são perguntas em busca da resposta para aprender e mudar a nossa vida e ajudar outras pessoas. Quem é que quer mudar a sua vida? Sabe, quando queremos compreender o que devemos fazer para aplicar na nossa vida e levá-la para um novo nível de entendimento, podemos fazer a nós próprios 5 perguntas. A nós mesmos, para visualizarmos claramente o princípio que faz toda a diferença. Eu posso querer um carro. Mas eu creio que vou ter o carro. É diferente. Eu quero um carro. Eu creio que vou ter um carro. Ou seja, eu acredito que vou ter um carro. Sabe, as duas coisas funcionam. Ou não funcionam uma sem a outra. Primeiro eu quero. De seguida, eu tenho que querer aquilo. Querer significa acreditar aquilo que eu quero. Então, quem é que me está a entender? Está a ser confuso? Eu sei que o querer e o querer são palavras muito... Mas muitas vezes as pessoas dizem, eu quero, por isso eu vou ter. Não. Eu quero, mas preciso querer. Primeira pergunta. Qual é a diferença entre as pessoas que alcançam aquilo que Deus tem para elas
e aquelas que nunca chegam lá. Segundo, qual é a diferença entre as pessoas que venceram grandes batalhas e aquelas que ficaram derrotadas ou se recusaram a lutar? Terceiro, qual é a diferença entre aqueles que mudam o mundo e os que sempre são mudados pelo mundo? Quarto, qual é a diferença entre aqueles que ajudam ao próximo, que deixam legados duradouros, e os que não conseguem nem ajudar-se a si mesmos? Quinto, qual é a diferença daquelas pessoas para as quais tudo é possível e aquelas para as quais nada acontece? Vocês estão tão calados, tanto silêncio. Sabe, a diferença é que as pessoas que alcançaram o que Deus tem para elas, elas venceram grandes batalhas, elas passaram por processos, elas mudaram os seus pensamentos, a sua realidade e até o mundo. Estas pessoas creram. Graças a Deus temos luz. Graças a Deus temos luz. Você sabe que o homem que inventou a luz, ele creu que ele ia inventar a luz. Por isso ele nunca desistiu. Ele nunca desistiu. Nós precisamos de crer nas promessas de Deus e não desistir. Continuar dia após dia. Por isso diz, mudaram os seus pensamentos. Temos que mudar a nossa mentalidade. Temos que mudar o nosso pensamento. Venha comigo para Romanos 12, 2. Coloquem aqui, por favor. Romanos 12, 2. Toma atenção. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, renovação do vosso pensamento, renovação daquilo que vocês pensam, renovação daquilo que vem ao vosso pensamento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para nós experimentarmos a vontade de Deus, nós precisamos de renovar os nossos pensamentos. Precisamos de agir como Deus age. Precisamos de pensar como Deus pensa. Não à nossa velha maneira, mas com pensamentos novos. Pensamentos que vão contrário, muitas vezes, àquilo que nós vivemos. Aquilo que nós sentimos. Quantos já se levantaram de manhã sentindo que era melhor ficar na cama? Glória a Deus. Só 2 mãos se levantaram. Todos os outros sentiram que era melhor ficar deitado.
É melhor se levantar. Digo. Sabe, experimenteis. Nós temos que experimentar o contrário daquilo que nós pensamos. Se nós queremos experimentar o melhor de Deus, temos que mudar os nossos pensamentos. Diga comigo, princípios de Deus não se mudam. Os princípios de Deus não se mudam. Quem conhece um versículo bíblico que diz que Deus não muda? Deus não muda. Então os seus princípios não mudam. E o princípio da fé, do crer, não muda. Por isso é que Deus diz, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero fazer isto, mas isto está de acordo com os princípios de Deus? Muitas vezes, muitas pessoas lutam para vencer áreas da vida delas com pensamentos. E esses pensamentos o levam à derrota ou à vitória. Fé é a certeza das coisas que não são como se já fossem. Fé é querer acreditar que aquilo que eu ainda não vejo, mas é de acordo com a promessa de Deus, que eu já tenho. Logo, eu tenho que anular todos os pensamentos à minha volta contrários àquilo. Pastor, mas eu sinto dor, eu sinto que não vou conseguir, tudo à minha volta me diz que eu não vou conseguir, que eu não vou ter. E vou-lhe fazer uma pergunta, e o que Deus diz? E o que você crê? Vai dar mais atenção aos seus pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus do que aos pensamentos que o inimigo envia? Lá em João 10:10 diz que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Como é que ele rouba? Você diz, pastor, um ladrão rouba tirando as coisas que não lhe pertencem para outro sítio. Para a casa dele. Outras vezes nem é para a casa dele, é para vender. O ladrão quer tirar os seus pensamentos do sítio. Quer tirar os pensamentos de bênção, de possibilidade para outro sítio. Está cá? Quantos já lutaram com sentimento de medo? Glória a Deus, 3 mãos se levantaram. Que congregação maravilhosa, nem o medo vos derrota. Assim é que é bom. Glória a Deus! O medo
vem para impedir de você obter as bênçãos de Deus. O medo vem para lhe roubar. O medo vem para lhe tirar. Você sabe o que é que o medo faz? O medo faz aquilo que uma corda fina pode fazer na sua vida. Você diz, pastor, o que é que uma corda fina pode fazer na minha vida? Uma corda pode amarrá-la e você não se mexe. O medo paralisa. O medo que você não vai conseguir, o medo que você não vai. O medo nos impede de dar passos de vitória. Mas quando nós cremos, é diferente. Por isso temos de ter cuidado com os nossos pensamentos. O inimigo vem nos colocar pensamentos de impossibilidade. Pensamentos que nós não vamos conseguir. Você quer começar algo. E logo vai uma voz, um pensamento. Isso não vai dar nada. Não vai acontecer nada. Não vai nada. Sabe, quando eu comecei a orar pelas pessoas, eu tinha um amigo invisível. Me acompanhava sempre. Quando eu comecei a orar pelas pessoas, eu, na verdade ainda não pregava assim tanto, só de vez em quando. O meu pastor é que pregava e nós estávamos sentados, que chamava-os, e nós vimos orar pelas pessoas. E eu tinha um amigo invisível. Não sei se você tem amigos invisíveis. Mas eu tinha um amigo invisível. E esse amigo invisível era um mentiroso. Porque ele é um mentiroso. Cada vez que eu ia para orar pelas pessoas, ele me ia dizer, ninguém vai ser curado. Tu vais orar, mas nem sequer uma pessoa vai ser curada. Sabe, muitas pessoas não oram por outras porque elas têm medo que nada aconteça. Ouça, quem é que cura? É você? Se é você que cura, esqueça, não ore por ninguém. Mas quando você sabe quem é que cura, você diz, as pessoas vão ser curadas porque não sou eu que curo, é Deus que cura. Eu muitas vezes tinha que ir e dizer, não, Satanás, esse pensamento não é meu, é teu. Porque a palavra de Deus diz, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Portanto, eu vou obedecer àquilo que Deus diz e os milagres, as maravilhas vão acontecer. E sempre vi pessoas serem curadas. Mas o inimigo, às vezes quando passava de orar de uma para a outra, lá vinha ele outra vez. Sabe? Quando nós cremos naquilo que Deus diz, nós vamos vencer. Quando nós anulamos aquilo que o inimigo nos quer dizer. Quantos de vocês já viram uma briga? Às vezes até os miúdos a brigarem, né? Uns com os outros.
Eu vou-lhe dizer, nós temos aqui a maior briga do mundo, a maior batalha do mundo, está aqui na cabeça de cada um de nós. Não deixe que esse inimigo que quer fazer batalha na sua cabeça o vença. Vençam você. Precisamos de crer que tudo é possível. Até quando aquilo que parece que é improvável, nós precisamos de crer que é possível. Quando as circunstâncias dizem que não é possível, quando as circunstâncias estão sômbrias, estão com sombras, nós precisamos de crer. Este é o segredo. Este é o segredo. O segredo é crer, é anular. Sabe, existe um ditado muito popular que diz, eu creio que todos vocês conhecem, querer é poder. Quem é que já ouviu este ditado? Eu vou lhe dizer, isso é uma mentira. Querer não é poder. Isso não é verdade. A grande verdade é crer é poder. Não sei se vocês me entenderam. Quem é que não me entendeu? Levanta a mão. Crer é poder. Querer não é poder. Crer é poder. Sabe, nem sempre as pessoas que querem algo conseguem atingir os seus objetivos. Porque elas apenas querem. A primeira etapa da caminhada é nós querer. Mas a segunda é crer. Eu vou ser sincero com vocês. A mais fácil das etapas é querer. Mas não é o suficiente. Porque é preciso eu querer. Venha comigo para Marcos capítulo 9. E nós já vimos lá o versículo 23, mas vamos ler a partir do verso 14. Marcos 9, 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e arranja os dentes, e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam.
Olha o que é que Jesus responde no verso 19. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Na verdade, Jesus respondeu com duas perguntas. Muitas vezes nós não gostamos de perguntas porque temos que lhes responder. Não sei se vocês eram como eu, mas aquilo que eu menos gostava na escola era das provas e dos testes. Porque tinham perguntas. Todos vocês gostavam, não é verdade? Das provas e dos testes. Primeiro eram provas, depois é que passavam os testes. E Jesus respondeu com duas perguntas. Ó geração incrédula. O que é incredulidade? É não crer. É não crer. Eu quero, mas não creio. Eu quero e eu creio. Vamos lá continuar. Jesus disse, trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E o pai conta-lhe a história e diz, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Repara, aqui no verso 20, nós encontramos que trouxeram o miúdo a Jesus. Nós já vimos um pouco mais acima que os discípulos não tinham podido expulsar aquele espírito maligno. E agora acontece algo. Quando o trazem a Jesus, o espírito maligno atira ao chão e começa. Olha, se Jesus pensasse, então os discípulos não conseguiram expulsar. E agora que eu cheguei aqui, que sou Jesus, olha o que está a acontecer. Nem sequer devia de acontecer. Mas Jesus sabia quem era. O Filho de Deus. Jesus cria no poder que tinha. Nós precisamos de crer. Primeiro, de saber quem somos. Filhos de Deus. Segundo, de crer no poder que temos dentro de nós. Crermos na autoridade que temos dentro de nós. Muitas vezes o tem lançado, verso 22, no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. O pai daquele miúdo disse, se tu podes fazer alguma coisa. Disse para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, por favor ajuda-nos. Olha a resposta de Jesus. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus não lhe disse, olha, se tu quiseres. Jesus disse, se tu creres, tudo é possível ao que crê. Eu ouvi o testemunho de um homem de Deus, já está na glória, que aos 16 anos, antes dos 16 anos estava paralisado, estava à morte.
E Deus lhe falou através deste versículo: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Falou-lhe também acerca de cura. E ele que estava paralisado, não se podia mexer. Iam lá pessoas visitá-lo e diziam: filho, pronto, tem paciência, isto é só mais um tempo e depois tudo passa. Você sabe o que é que eles queriam dizer? Tem paciência, isto é assim e depois tu morres e já não sofres mais. Mas ele sabia que Deus queria fazer com ele. E ele se levantou pela fé, não ouvindo, não dando lugar àquilo que as pessoas diziam. Crendo na palavra de Deus. Um dia de manhã, a sua mãe e a sua avó estavam na cozinha e viram entrar um fantasma. Você quer ser esse fantasma? Porquê é que diziam que era um fantasma? Porque toda a gente dizia que ele nunca mais se ia levantar. E ele de manhã decidiu, e com esforço dele, colocou os pés para o chão, foi-se levantando, foi dando passo atrás de passo, até chegar à cozinha. E quando ele chegou à cozinha, lhe disseram: é um fantasma! Ele estava curado. Depois era preciso trabalhar, porque uma pessoa curada trabalha, não é? E naquele tempo, era um tempo de depressão nos Estados Unidos, e ele arranjou trabalho. Arrancar árvores. As árvores, daquelas árvores não duram muito tempo. Ele foi arrancar pessegueiros. Então ia uma equipe. Ele tinha acabado de se levantar, de ser curado, estava magrinho, fininho. E ele foi para aquela equipe. E todos os dias diziam: amanhã tu já cá não estás. E na verdade, no outro dia ele estava lá e os fortes se foram embora. Sabe, é que arrancar pessegueiros naquela altura não era com máquinas. Tinha que ser uns de cada lado a empurrar e a abanar assim. Percebe? E depois abrir aqueles buracos com as enxadas. E ele se manteve até o final. Porque Deus o curou. Diga comigo: crer e agir segundo aquilo que crê. Porque há muitas pessoas que querem e agem segundo aquilo que querem, mas não creem. E o processo é: eu quero, eu creio, eu tenho. Diga comigo: 1 mais 1 igual a 4.
Não me diga que a sua matemática está mal. Ou é a minha que está mal. Ou a sua ou a minha, uma está mal. Então vamos lá. 1 mais 1 igual a 4. Então é a minha que está mal. 1 mais 1 são 2. Então, eu creio e eu tenho. Não é eu quero e eu tenho. Porque 1 mais 1 são 2. Então, eu quero, eu creio, eu tenho. Há outra versão que é: se for da vontade de Deus, Ele dá-me. Esqueça. Deus já fez tudo, já nos abençoou com todas as bênçãos. Nós temos que querer, que desejar, que acreditar para termos. Jesus disse a este homem: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Diga alguma coisa. Meta-me ali o versículo 23, faz favor. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, alguma coisa é possível ao que crê. Diga comigo: tudo é possível ao que crê. 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 Pastor, tudo está também a cura divina? Pastor, tudo está também um emprego? Pastor, tudo está também uma casa? Pastor, tudo está também um carro? Claro que devemos fazer contas. E devemos nos sentar e fazer contas. Mas quando você faz contas e aquilo não dá mais que aquilo, ou você se resigna, ou você crê que Deus vai fazer. Não sei se vocês não me entenderam. Quando você faz contas e você diz, não dá, pelas suas contas, então você resigna-se e diz assim, não vai dar. Eu quero uma casa, mas eu nunca vou conseguir comprar uma casa. Então você resigna-se àquilo, acomoda-se àquilo. Com quantas bênçãos Deus já o abençoou? Uma casa é uma bênção. A não ser que você queira morar numa autocaravana ou numa tenda. Então o que é que você tem de fazer? Tem de crer. Pastor, crer em quê? Crer na promessa de Deus. Pastor, mas tudo à minha volta, os meus sentimentos dizem que não. As circunstâncias dizem que não.
O meu amigo invisível ou inimigo invisível me diz que é impossível eu ter um carro, é impossível eu ter uma casa, é impossível eu ter um emprego melhor, é impossível, é impossível. Não adore ao Senhor dos impossíveis ter, mas adore ao Senhor que faz o impossível acontecer. Não adore ao Senhor que diz que é impossível, mas sirva, adore ao Senhor que faz os impossíveis acontecerem. Deus é o Deus que faz os impossíveis acontecerem. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esta versão é uma versão muito antiga. Fé vem por eu substituir os meus pensamentos de impossibilidade pelos pensamentos de possibilidade de Deus. E anular, meditar nesses versículos, nessas promessas de Deus, diariamente, constantemente, até eu acreditar, até eu falar que é meu. Você tem que ter a certeza. Crer é ter a certeza, ter a confiança. Confiança é o contrário de medo, certeza é o contrário de dúvida. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Este homem disse: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Então a incredulidade tem que ser anulada. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Repara, Jesus deu a ordem para expulsar o demónio. O espírito maligno estava ali a provocar aquilo àquela criança. E quando ele saiu, o miúdo ficou como morto. Diga comigo, nem tudo aquilo que parece é. Porque parecia que o miúdo estava. Sabe, há alturas na nossa vida que caminhamos pela fé que as coisas parecem que não acontecem. Quem é que já descobriu isso? Não pare de lutar. Não pare de confiar. Não pare de lutar, não pare de confiar. Não deixe que o inimigo te traga. Tu não vais conseguir. Desiste. Não. Desiste. Para que é que estás a pensar isso? Para que é que estás a fazer isso? Não vês que não está a funcionar? Quem é que já viveu isso? Não desista. Não desista. Diga não. Pela fé no nome de Jesus Cristo já é meu. Esses pensamentos são anulados pelo poder do nome de Jesus Cristo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho. Parece que tu estava pior. O miúdo estava... Verso 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou.
tudo ficou bem. Sabe, para Deus nada é impossível. Está lá em Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Diga comigo, para Deus nada é impossível. Então com Deus vai conseguir realizar o que você deseja. Com Deus você vai conseguir realizar o que você deseja. Sabe, sucessos e feitos nobres não são fruto de fortes desejos. Vou voltar a falar isto com vocês. Sucessos e feitos nobres não são frutos de fortes desejos, mas sim de fortes crenças e certezas. Nós precisamos de crer. Sabe, todos desejam o sucesso, as vitórias e os grandes feitos. Mas nem todos acreditam que são capazes. Nem todos acreditam que conseguem. Nem todos acreditam que podem romper com a realidade que os cerca e criar uma nova realidade melhor para a sua vida e para a vida de outros. Deus hoje quer que você rompa com essa realidade, com essa crença que você não vai conseguir. Deus quer que você rompa isso na sua vida hoje. Deus quer que você rompa e que você diga, não, eu vou romper com a impossibilidade, eu vou romper com a mediocridade que Satanás tem trazido até à minha vida, com a mentalidade de mediocridade. De impossibilidade. Está cá? Quem é que quer dar um grande salto? Poucos. Oh, pastor, saltar faz esforço. Quem é que quer dar um grande salto para grandes coisas na sua vida? É muito simples. Verifique os seus pensamentos. Verifique os seus pensamentos. Verifique, perceba se realmente acredita que pode ser, que pode fazer, ou ter tudo aquilo que deseja para a sua vida. Se você perceber que não acredita, que você é a pessoa certa para os seus sonhos, então mude isso. Eu vou voltar-lhe a dizer isto. Se perceber que não acredita que você é a pessoa certa para os seus sonhos, então mude isso. Passa a acreditar com todas as suas forças que aquilo que Deus tem para si pertence-lhe e que não há nada que o possa impedir. Que não há nada que possa impedir a sua realização. Pois está escrito, tudo o que o Pai me dá virá a mim. Ou seja, todas as promessas que Deus me deu venham a mim. Creia. E haja nesse sentido. Seja o que for.
vá à luta. Há aqui alguém que lhe parece algo que você quer, lhe parece impossível. Eu estou a falar isto porque o Espírito Santo de Deus ontem, enquanto eu estava a orar, ele me disse: há aqui alguém hoje, você tem um sonho, mas que esse sonho parece-lhe impossível. Você quer aquilo, mas parece-lhe impossível. E Deus diz que hoje tudo é possível. E se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Não estou zangado consigo, estou zangado com o diabo. O diabo é um mentiroso, o diabo está-lhe a mentir, porque tudo é possível para aquele que crê. Eu vou-lhe dizer mais, na verdade o inimigo tem envolvido a sua vida com pensamentos de impossibilidade, com pensamentos que não vai conseguir. Mas tudo é possível àquele que crê. Não desista. Vá à luta. Com Deus, você é mais que vencedor. Vá à luta com Deus, você é mais que vencedor. Em João 11:40 diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Somente creia que consegue e verá a glória de Deus e verá aquilo que deseja. Aqui alguém quer um carro. Aqui alguém que quer um carro. Creia que Deus lhe vai dar um carro. Na verdade você quer, mas o inimigo tem-lhe colocado à sua frente impossibilidades. E eu vou-lhe dizer mais. Impossibilidades no preço. Uau! Que é muito difícil. Você quer um tipo de carro. Eu não sei que tipo de carro é. Mas você tem dito, este tipo de carro é muito difícil encontrar porque eles são caros. Mas eu vou-lhe dizer, Deus lhe vai dar esse carro. Creia! Somente quem crê consegue ver a glória de Deus. Venha lá comigo para João 11, 25, 27. O grupo pode ir subindo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Você já viu que até para a vida eterna nós precisamos de crer? Sabe, é muito comum que as pessoas passem anos e anos desejando fazer coisas que na realidade não acreditam, que são capazes de realizar. Você tem que acreditar que você é capaz
de realizar. E porque não creem, muitas vezes deixam o tempo passar. Se apoiam em todo tipo de desculpas e dão a elas mesmas. E vão-se permitindo viver apenas fantasiando como será a vida quando aquilo que desejam se realizar. Só que tal desejo nunca se realizará enquanto continuarem apenas fantasiando. Deus hoje quer que você avance para o querer. Deus quer que você avance para o querer. Se você perguntar a uma pessoa e ela dizer: você deseja? Claro que sim. Mas a pergunta que Deus faz nem é a pergunta que as pessoas fazem. A pergunta que Deus quer lhe fazer hoje é: tu podes querer? Tu podes querer? Sabe, do ponto de vista da realização dos sonhos de Deus para a sua vida, muitos cristãos possuem suas crenças de conquista, espirituais, físicas, construídas sobre uma mentalidade que é: um dia eu vou ter. E nós precisamos de construir uma nova mentalidade. E essa mentalidade é: eu vou ter agora. Porque eu creio agora. Diga comigo: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Sabe, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito, é um mesmo com Ele. Se eu estou unido com Ele, então eu posso realizar, eu posso conquistar todas as coisas naquele que me fortalece. Levanta a sua mão para o céu e diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga comigo: se eu creio, eu vejo a glória de Deus. Diga: eu vejo a glória de Deus. Construa essa nova crença usando a palavra de Deus e jamais se afaste dela.